Nós estamos de volta na entrevista com o presidente da Associação Comercial de São Paulo, o empresário Rogério Amato. Rogério, no mês de novembro foi divulgado o recuo do PIB brasileiro. Mais um recuo. Isso está afetando o comércio? Porque há versões de que no comércio varejista, de forma geral, no Brasil como um todo, não apenas em São Paulo, que certas áreas vão bem e estão vendendo bem. Eletroeletrônicos, celulares, equipamentos de tecnologia avançam bem acima do PIB. Isso. A área de moda, nem tanto. Qual é o termômetro exato deste setor, Rogério? Olha, o Delfim Neto, outro dia, com aquela inteligência vibrante dele, disse o seguinte: nem o pessoal do governo estava tão certo, nem a oposição tão certa. Quer dizer, o Brasil não foi tão mal quanto se imaginava, nem tão bem quanto o governo imaginava. Se você olhar bem, nós tivemos o dobro do crescimento do ano passado. Foi 1% e pouco ano passado, esse ano vai para 2,5%. Mas tem certas nuvens no ar aí pairando, né? Tem certas nuvens que criam um pouco de ansiedade, né? Então, de uma maneira geral, esse ano foi um ano, se você olhar num todo, razoável, perto da expectativa, que era muito ruim no início, né? E nada como também aquela euforia que se viu há 2, 3 anos atrás. Então você está certo, quer dizer, nós tivemos um aumento grande de venda de automóveis, nós tivemos um aumento de eletroeletrônicos de uma maneira geral. Aliás, o que vai ocorrer também agora para o próximo ano com a Copa, né? A Copa vai continuar vendendo muito. Televisor, vender que nem pão quente. Vai. E agora, quando você olha o varejo de uma maneira geral, ele não foi fortemente afetado. Por quê? Porque mercadorias que eram fabricadas no Brasil e vendidas pelo varejo deixaram de ser fabricadas no Brasil e foram importadas da China, seja lá de onde for. Então, esse é o problema sério. Nós estamos criando uma bomba relógio. Quer dizer, quando você diminui a capacidade da produção da indústria, ou quando você diminui a importância relativa da indústria, você está criando um problema lá para frente. Agora, uma indústria que fecha, ela não abre assim em 24 horas. É um processo, é uma epopeia. A maioria das empresas estão vivas aí, depois de 4, ou 5, ou 6 anos. Houve uma epopeia. Você pode olhar, a história é mais ou menos a mesma, né? É uma história de enormes dificuldades. E no caso do Brasil, o ambiente é hostil para o negócio. O ambiente é contra business. Você acha que isso piorou? Piorou. E tem piorado cada vez mais, quer dizer, você sente... Os problemas de infraestrutura, logística, tributação devem contribuir para isso, certamente. É uma coisa, as obrigações acessórias, quer dizer, você tem a obrigação principal que é pagar imposto e a acessória que é informar e a forma como você vai pagar. A Pricewaterhouse fez um estudo gratuito lá para a associação, mostrando o seguinte, que para pagar imposto no Brasil, o custo médio disso é 4% sobre o custo médio das empresas, que é 60% em média. Então, nós estamos falando em 2,4% sobre o faturamento bruto das empresas para você pagar imposto. Não é para você, não é o imposto, é para você pagar. É o contador, é o advogado, é a multa que você tem que depositar na frente. Outra coisa também é aquela loucura que um órgão pede uma coisa, o outro órgão pede a mesma coisa de forma diferente e contraditória. Então você tem o que a gente chama do manicômio tributário. É uma loucura. Então, De novo, volta àquele ponto que você colocou na primeira parte da entrevista, a falta de integração. Sim, mas você veja mais ainda, quer dizer, as próprias receitas hoje têm dificuldade de manobrar esse assunto, porque o número de multas, e tudo isso é feito de uma forma eletrônica, então quando você faz o cruzamento, sempre dá algum problema. Então está difícil para as receitas, está difícil para os estados, está difícil, ou seja, nós estamos num perde-perde. Agora, é a hora de fazer com que isso tudo volte. Na outra página, empregos. Estabilidade, sim. Aumento ou recuo? Não, houve uma estabilidade com ondas de aumento nesse meio período, porque, mas como eu lhe disse... Não, sim, porque o varejo, os serviços, de uma maneira geral, absorveram a mão de obra que foi dispensada da indústria. E o nosso agronegócio, que é de uma teimosia absurda, que continua crescendo. Aplaudir, porque é impressionante o desempenho do agronegócio, com todas as adversidades do mundo, segue um crescimento consistente. Como dizia o nosso querido Gelmir Betten, é o mastro do circo, né? É o mastro do circo, quer dizer, o agronegócio ainda segura o circo em pé. É impressionante.
crescimento de 2 dígitos esse ano, mais uma vez, vai crescer mais de 15%. Há, evidentemente, áreas com problemas, mas, de forma geral, um crescimento muito consistente. E nem sempre o governo tem olhado como deveria para esta área. Eu queria agradecer muito a presença do Rogério Amato. Vamos ficar de olho no impostômetro, essa informação que você deu. Um mês antes, o Brasil já teve uma arrecadação recorde acima do ano passado, bateu o recorde de arrecadação, o que demonstra, mais uma vez, conforme enfatizou o presidente da Associação Comercial, o problema do Brasil não é falta de arrecadação, é principalmente qualidade de gestão. É isso mesmo. Rogério, obrigado, agradecer João. muito a sua Obrigado presença aqui, desejar a você e a sua família um bom Natal. Ao Mário Amato, meu querido amigo que está nos assistindo, um abraço carinhoso a você também, pai do Rogério. Tá, ok. E vamos pensar pelo melhor sempre. Vamos né? sempre, olhar confiança. o meio copo cheio. É isso mesmo, tá certo. Obrigado, Um abração. Rogério. Um grande abraço a você. Tá bom. E você, obrigado pela sua audiência. Show Business volta na próxima semana, já em período natalino, aqui direto nos seus estúdios na Band, em São Paulo. Uma boa noite, ótima semana para você. Tchau.